Projeto aprovar revisão por questões, principais crimes contra a administração pública, com base em questões da prova de policial, penal, investigador, e eu coloquei algumas questões de delegado também. Então, tem algumas questões para delegado aqui, que vocês vão conseguir responder. Beleza? Show? Com base no que a gente já viu, com base no que vocês vão ver hoje, vocês vão ver que vocês vão conseguir acertar bastante questões aí. Eu vou ler a primeira questão, aí depois dou um pause aqui para você ir mandando no chat ou você mesmo dar uma lida, beleza? Show, e depois a gente vai para a resposta. Primeira questão aí, tesouros, da prova da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Em relação aos crimes contra a administração pública, é correto afirmar: não se equipara funcionário público para os efeitos penais quem exerce emprego em entidade paraestatal. Letra B. O funcionário público que deixar de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal, pratica o crime de condescendência criminosa. Letra C. O crime de corrupção passiva. No crime de corrupção passiva, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda. Deixa eu só aceitar o pessoal que está entrando aqui. O funcionário retarda ou deixa de praticar o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. D. Pratica o delito de prevaricação. Um funcionário público que deixar por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Não constitui crime contra a administração pública abandonar o cargo público fora dos casos permitidos em lei. Qual é o gabarito? Dá 1 minuto aí, 1 minuto não, 30 segundos aí para você ler essa questão. Manda o gabarito no chat, beleza? Boa noite, tesouros, boa noite. É a primeira questão aí, prova da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Manda aí. Show, começou agora. É a primeira questão. Valendo 2 pontos cada questão. Vai lá, manda o gabarito aí para mim. Qual que você acha que é a resposta dessa questão? Nós temos a maioria falando que é C. O Edson falou que vai de E. Ana Júlia disse aí que vai de C. Samuel disse que vai de C. A C está dizendo assim que nos crimes de corrupção passiva a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. O Edson foi de E. Todos os demais aí marcaram o gabarito letra C. Vambora? Podemos liberar o gabarito aí? Conseguiram ler? É a primeira questão. Vamos lá. Podemos liberar o gabarito? Na primeira questão? Bora! Tesouros, vamos aqui. Embaixo do distintivo aqui, para ver se você vai papar esse distintivo aí da Polícia Civil do Espírito Santo ou não. Vamos aqui embaixo desse distintivo aqui e vamos verificar que a resposta possível... Calma aí que entrou alguém. Na hora que eu ia... Vamos lá. Vamos verificar aqui, embaixo do distintivo. Vamos ver se você gabaritou ou não. Vamos ver se você vai virar um policial civil do Estado do Espírito Santo. Se você marcou o gabarito letra C, você acertou. Beleza? Gabarito da questão, 2 pontos aí para quem marcou a letra C. Vamos verificar o que diz o artigo? Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar tal vantagem. Então, nós temos 3 verbos aqui, não é isso? Solicitar, receber ou aceitar promessa. A pena é reclusão de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada, olha o gabarito aqui, a pena é aumentada de 1/3 se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Beleza? Aqui nós temos uma causa de aumento de pena.
Temos que tomar cuidado também no parágrafo 2º com a chamada corrupção passiva privilegiada, não é isso? Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração do dever funcional, mas cedendo pedido ou influência de outrem, a pena é detenção. Olha como é que a pena é mais leve. Então, é uma corrupção passiva privilegiada. Detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Toma cuidado aí. Grava esses 3. Grava a corrupção passiva. Grava a corrupção passiva com aumento de pena. E grava aí a corrupção passiva privilegiada. De reclusão já vai para detenção na privilegiada. Beleza? Show? Questão número 2. A questão número 2, tesouro. Tem gente que já tem 2 pontos aí, hein? Parabéns. Tem gente que já tem 2 pontos. Galera, a questão número 2 foi da última prova da Polícia Penal. José Maria, servidor público, chefe da unidade de licitações, por indulgência, deixou de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que José cometeu qual crime aqui? Letra A, advocacia administrativa. Letra B, corrupção passiva. Letra C, prevaricação. Letra D, concussão. Letra E, condescendência criminosa. O que mata essa questão aqui, você já vai verificar a palavrinha-chave. Tem uma palavrinha-chave nessa questão aí que não deixa você errar. Só se você não conhecer o artigo. Beleza? Ele deixou de responsabilizar por indulgência o subordinado. Beleza? Bora, qual crime aqui nós temos nessa questão, nessa segunda questão, peso 2? A maioria está dizendo que é letra E, não é? A maioria está dizendo que é condescendência criminosa. IBAD agora inverte, né? Agora a IBAD aplica a prova da Polícia Civil. E aí DECAP aplica a prova da PP, beleza? Então, tudo fica mais fácil. 2 bancas tranquilas, beleza? Lembro da profa, e agora a juíza Rebeca falando, Cleitinho falou, a professora Rebeca, grande juíza agora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssima doutora Rebeca. Muito bom, tivemos a honra de ter aula com essa juíza aí no projeto Aprovar. Só elevou o nível do projeto Aprovar. Beleza? Podemos? Vamos liberar um gabarito aqui, tesouros. Quem foi no gabarito letra E? Acertou. Já tem mais 2 pontos na prova. Gabarito letra E, condescendência criminosa. Olha só. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário público por indulgência. O que é indulgência? É aquela bondade para alguns erros. Você faz aquela... Fica com dó do seu subordinado, beleza? Demonstra uma misericórdia que não deveria demonstrar, beleza? Deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, você não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. A pena é detenção de 15 dias a 1 mês, ou multa. Cuidado, anota no seu caderno aí. Para o crime de condescendência criminosa, a palavra em regra que aparece é indulgência. Ou seja, uma misericórdia, um perdão, uma tolerância. Você tem uma tolerância com o erro. Beleza? Show? Isso aí não pode. Beleza? Show de bola. Professor, volta a pergunta aí. Beleza? É agora, Denis. Já foi. A gabarito já saiu. Eu vou voltar, mas o gabarito já saiu. O gabarito é letra E. Beleza? José Maria, servidor público, chefe da unidade de licitações, por indulgência, deixou de responsabilizar o subordinado que cometeu a infração no exercício do cargo. Como ele deixou de responsabilizar por indulgência o subordinado, já era, Denis. Ah, tá, só para printar. Não, material vocês vão receber, não precisa ficar printando nada, não. Acabei aqui, eu mando material para vocês, beleza? Ah, tira print para postar o David lá no projeto Aprovar, para marcar o David. Agora, fora isso daí, não, vocês vão receber o material daqui a pouco, beleza? Só não enviei, porque senão fica fácil demais. Vamos lá! Isso aqui foi do Sistema Prisional, Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Sistema Penal aí do Rio Grande do Sul. Vamos lá! O diretor de penitenciária ou agente público que deixar de cumprir o seu dever
de vedar o preso o acesso ao aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, pratica o crime de, vamos lá, prevaricação própria, concussão, corrupção passiva, prevaricação imprópria ou peculato. Você é o diretor da unidade prisional. Não tem como mudar mais. Marcou, não pode mudar. Você é o diretor, você não permite, você permitiu a entrada do aparelho telefônico. Marcou, não pode alterar o gabarito. O chat já é o gabarito. O Wallace falou que vai de D, Edson falou que vai de E, Rebouças falou que vai de E, Ana Júlia falou que vai de E, Tiago Rei, de D, desculpa, de D, Rebouças D, Tiago D, Ana Júlia D, Kelly D, o Wallace falou E, depois falou A, não, kkkk, Stefano falou D. Vamos ver se vocês vão conseguir salvar esses 2 pontos. Nós já temos 6 pontos na jogada com essa questão, né? 3 questões, 6 pontos. Beleza? Vamos ver. Vamos ver. Podemos liberar o gabarito, tesouros? Agora o Alan está dizendo, botei errado, sem querer. Era D. Rayane informou, apesar da dúvida se é própria, vai de D. Valquíria falou que vai de D. Podemos liberar o gabarito? Dá um joinha aí. Beleza, a maioria está dizendo que pode liberar o gabarito, então nós vamos aqui agora, tesouros, para o gabarito dessa... Rebouças? Pois não, Rebouças. Levantou a mãozinha aí. Ah, tá, ele mandou errado, né? Beleza. Show de bola. Gabarito aí, nós temos a prevaricação imprópria. Prevaricação imprópria. Cuidado, ó, 2007. A prevaricação própria, qual que é? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora o 319-A, que é a prevaricação própria. Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Eu quero saber de vocês, qual está sendo a sua nota até agora? Manda para mim aí qual está sendo a sua nota. 3 de 3? 2 de 3? 3 de 3, 3 de 3, 2 de 3, 3 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Aí, ó. Já temos a classificação, hein? Já está alterando. Um está com 2 de 3, outro está com 3 de 3, um está com 2 de 3. Ó a classificação do concurso já sendo formada. Pois não, Rayane? Professor, fala a diferença do própria e imprópria, que eu fiquei nessa dúvida. Na própria, cuidado, na própria, nós temos aqui o ato, ele faz o ato para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na imprópria, é uma nova modalidade que já tem as pessoas específicas, o diretor da penitenciária ou o agente público que não cumpre o seu dever de vedar determinados acessos, beleza? Como acesso telefônico, rádio ou similar, beleza? Show? Então tem que tomar cuidado. Na primeira situação, nós temos alguém que retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ele tinha que praticar, beleza? Ou pratica contra expressa disposição legal, beleza? Mas para satisfazer sentimento pessoal. No 319-A já é uma figura própria, uma figura específica, que é do diretor ou do agente que permite a entrada do celular, a entrada do rádio, beleza? Show? Então, se o diretor ele permite a entrada do celular, ele não vai entrar no 319. Na prevaricação própria. Ele vai entrar no 319-A, que é a prevaricação imprópria, que é uma nova modalidade. Beleza? Pois não, Rayane? Vou deixar. Show de bola. Vamos avançar, então. Anota a diferença desses dois, então. Anota a diferença desses dois. Beleza? Vamos avançando aqui, tesouros. Polícia Penal do Distrito Federal, certo ou errado? O crime de corrupção passiva, na modalidade solicitar, é formal, isto é, a sua consumação independe, ou seja, não depende do recebimento da efetiva vantagem indevida, configurando-se com a simples solicitação. Isso está certo ou está errado? Você, policial, solicitou, pronto, já consumou o crime. Isso está certo ou está errado?
Não me interessa se você vai receber ou não. Está certo ou está errado? Polícia Penal do DF, hein? Bora! Vamos ver se vocês vão acertar a quarta questão e garantir 8 pontos. Cada questão vale 2. Na ativa também é formal. Ah, beleza, vamos lá. Cuidado, cuidado. Podemos? Podemos? Bora! Vitão entrou aí, hein? Nosso querido Vitor, agente socioeducativo do Estado do Espírito Santo. Bora! Polícia Penal do DF. Está dizendo aqui que na corrupção passiva, na modalidade de solicitar, é formal. Isto é, a sua consumação independe, ou seja, não depende do recebimento da efetiva vantagem devida, configurando-se com a simples solicitação. Está certo ou está errado? Podemos? Podemos? Tesouros? Tesouros? Dale, vamos embora, para cima! Gabarito aqui, tesouros, é? Opa, mudei aqui, mas está certo, ó, certo, certíssimo. Beleza? Crime formal significa que a consumação do crime não depende de um resultado naturalístico. Ou seja, neste caso, o recebimento da vantagem, não depende do recebimento da vantagem, mas sim da realização da conduta descrita na lei, que é solicitar. Beleza? Solicitou, consumou. Quando ele vai receber o ato, a vantagem, é apenas mero exaurimento. É mero exaurimento do crime. Beleza? Show de bola. Então, eu tenho uma pergunta de processo penal para vocês. Fugindo aqui um pouco. Eu tenho uma pergunta de processo penal. Eu posso prender essa pessoa em flagrante quando ela está recebendo a vantagem devida? Se ela solicitou e foi lá buscar. No outro dia, eu posso prender essa pessoa em flagrante delito? Sim ou não? O Wallace falou que não. Stefano falou que não. Ana Júlia falou que não. Bora. Edson Carneiro falou que não. Bora. Rebouças falou que não. Isso aí, na hora que ele está recebendo, não. Tem que prender ele em flagrante na hora que ele solicita. Flagrante é o quê? Flagrare. Ardendo em chama. Está acontecendo. Beleza? No mero exaurimento, não. No mero exaurimento já aconteceu. Ele só está buscando o dinheiro dele. Beleza? Polícia Penal ainda do DF, em relação aos crimes em espécie, julgue os itens subsequentes. O policial penal que se apropria de 2 rádios transmissores no estabelecimento prisional, que estavam em sua posse em razão do cargo, avaliado junto em R$ 150, responde pelo crime de peculato. Neste caso, ainda é correto afirmar que, segundo o entendimento do STJ, é inaplicável o princípio da insignificância? Isso está certo ou está errado? Bora! Eu não aplico o princípio da insignificância, 2 radinhos, R$ 150, juntos ainda. Eu não aplico uma coisa de pequeno valor. Eu não aplico. A questão está dizendo que eu não vou aplicar o princípio da insignificância. O STJ decidiu isso? Bora! Podemos? Muito bom. Vamos embora, então. Não cabe o princípio de insignificância nos crimes contra a administração pública. O Wallace falou aqui. Então, vamos ver se o Wallace tem razão. Vamos ver. Nós temos que observar a súmula 599 do STJ. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Logo, a questão está certa. Não aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Parabéns! Quantos pontos você já tem aí? 5 questões. Quantas questões você acertou de 5? Quantas? 5 de 5. Vamos lá. 5 de 5, 5 de 5, 5 de 5. 10 pontos a maioria aqui, hein? 10 pontos. Olha a lista de classificação aí. Se empatar, vai ter que tirar no pedra, papel e tesoura. Se empatar no concurso, vai ter que tirar no pedra, papel e tesoura. Beleza? Show? Bora. 4 de 5 no empapar, no paroíba. Se empatar,
Denis. Aí depois o Denis está falando assim, ó. Ah, professor, estou focado mais no IAS. Tá lá, 5 de 5 no penal. Ó, o cara é brabo. Vambora? Pra cima. Tô gostando de ver, hein, Denis? Tô gostando de ver. Vambora. Sexta questão. Sexta questão foi da Polícia Penal do Mato Grosso. Não é isso? Mato Grosso, MT, é isso aí. Se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro, incorre na prática do crime de, letra A, condescendência criminosa, letra B, peculato, letra C, concussão, letra D, prevaricação, letra E, corrupção passiva privilegiada. Eu deixei de cometer o ato porque eu estava cedendo a pedido de alguém. A maioria está dizendo que vai de E. Por enquanto, a maioria está dizendo que é corrupção passiva privilegiada. Vambora? Corrupção passiva privilegiada, a maioria está dizendo que é. Nós temos aí letra A, condescendência criminosa, letra B, peculato, letra C, concussão, letra D, prevaricação, letra E, corrupção passiva privilegiada. Bora! Show! Podemos, então, galera? Questão de segundos. A banca aqui foi IBAD também. A banca foi IBAD. A mesma banca da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. IBAD. Beleza? Mesma banca. Muda nada. Beleza? Podemos? Podemos? Alguns falaram que vão de D, que é prevaricação. Ó, Rayane Abreu falou que é prevaricação. Poliana falou que vai de prevaricação, a maioria foi de E. Vamos ver aqui a classificação de vocês se altera. Sexta questão, nós temos aqui, galera, a corrupção passiva privilegiada. Beleza? Corrupção passiva privilegiada. Eu li lá no início, agora eu leio só a parte em destaque. Se o funcionário público pratica, deixa de praticar, ou retarda o ato de ofício, com infração do dever funcional, cedendo a pedido de outrem, beleza? Cedendo a pedido ou a influência de outro, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Eu acabei de dizer isso lá no primeiro slide. Falei, olha como que muda a pena, galera. Está cedendo a pedido ou a influência de outro. Beleza? Acabei de falar isso lá em cima, que é corrupção passiva privilegiada. Beleza? Show de bola. 12 pontos em jogo aí, até agora. 12 pontos em jogo. Denis falou 6 de 6. Stefano falou 6 de 6. 12 pontos, hein, Stefano? 12 pontos, hein, Denis? 12 pontos na prova já. Podemos avançar? Rebouças, por enquanto, 10 pontos. Tá lá no terceiro lugar. Tá em terceiro lugar. Beleza? Vamos avançando. Mas tá bom. Beleza? Vamos avançando. O Wallace tá voando demais. É a parte que o Wallace gosta. Essa parte o Wallace gosta demais. Vamos avançando. Cuidado com o Wallace aí. Próxima questão aí, tesouros. Nós não vamos demorar, não. Ó. Nós já estamos quase na metade. Ó. A aula é rápida hoje. E é bom que dá para vocês descansar, estudar mais. Prova da Polícia Civil da Paraíba. Isso aqui caiu para delegado. Caiu para delegado de polícia. O nível subiu um pouquinho. Vamos ver. O particular que solicita vantagem econômica de suspeitos sobre o falso pretexto de exercer influência sobre um delegado responsável pelo inquérito policial, para que não indicie, pratica o quê? Corrupção ativa, exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva, advocacia administrativa. Eu tenho alguém falando o seguinte, olha, me dá um valor que eu vou conversar com o delegado, eu tenho influência lá sobre o delegado, eu consigo movimentar ele lá, e aí eu consigo fazer com que ele não te indicie. Eu tenho corrupção passiva, eu tenho exploração de prestígio, eu tenho tráfico de influência, eu tenho corrupção passiva, eu tenho advocacia administrativa. Eu acho que 99% aqui foi de B, beleza? 99% está dizendo que é exploração de prestígio. 99% está dizendo que é exploração de prestígio. Podemos liberar o gabarito, tesouros? Podemos liberar o gabarito? Sim ou não? Vamos embora. Questão pequena, beleza? Questão pequena. Show de bola. Nós temos aqui ele tentando receber de alguém um valor, dizendo que vai influenciar na decisão de um delegado, para o delegado não indiciar o cara. Qual é o crime que ele cometeu aqui? A maioria está dizendo que vai de B, beleza? A maioria está dizendo que é exploração de prestígio, beleza? Show? Podemos? Podemos.
Vamos lá, vamos ver qual é o gabarito aqui, qual é o gabarito que eu marquei. Gabarito letra C, nós temos o tráfico de influência. Todos vocês erraram. Cuidado. Ó, no tráfico de influência é o funcionário público. Na exploração de prestígio já tem as pessoas certas. Juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Lá no tráfico de influência está solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outro, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. O delegado de polícia é um funcionário público, no exercício da função. Beleza? Aqui nós temos um crime do particular contra a administração pública em geral. Na exploração de prestígio, nós temos o crime contra a administração da justiça. Beleza? Show? Coloquei C, olha aí. Então, só o Edson acertou. Eu já falei que vocês tomem cuidado. Na exploração de prestígio, nós temos as pessoas certas. Juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pronto. Beleza? Falei qualquer outro funcionário público que não está aqui, eu vou ter, na realidade, o tráfico de influência. Beleza? Vamos ver aí, Edson, se você alcançou a galera. Manda para mim aí a sua nota parcial. Nós estamos na questão 14. Você acertou quantos de 7? Anota aí. Quantos de 7 você acertou até agora? Quantas questões de 7 pontos, de 7 questões você acertou até agora? Stefano, 6 de 7. Maria do Carmo, 6 de 7. Emily, 6 de 7. Lívia, 6 de 7. Samuel, 6 de 7. Beleza? Ana Júlia, tem alunos meus aí que era para ficar nervoso. Era para eu ficar nervoso, porque tem no caderno. Tenho 100% de certeza. Eu fiz questão de falar, ó, cuidado. Tráfico de influência, a pessoa certa. Tráfico de influência é agente público. Exploração de prestígio tem as pessoas certas. Tem no caderno. Dá uma olhada aí. Puxa umas 4, 5 folhas. Não vou ficar nervoso, não. Vamos avançar. Eu quero que vocês anotem no seu caderno que nos 2 casos tem aumento de pena se eu falo que esse agente também vai receber o valor. Só que no tráfico de influência a pena vai ser aumentada de metade. Se eu insinuo ou se eu alego que o agente também vai receber parte do valor. Beleza? Já na exploração de prestígio, aumenta a pena em 1/3 só. Se eu insinuo ou falo que um desses agentes, juiz, promotor, perito, intérprete, tradutor ou testemunha, se eu falo que eles vão receber algum valor. Professor, diz para mim aí como que eu consigo, talvez, matar essas questões. Pensa no seguinte, para você saber se é tráfico de influência ou exploração de prestígio. Pensa no seguinte, para mim, é um prestígio ter alguma influência sobre um juiz, um jurado, um órgão do Ministério Público, um funcionário da Justiça. Para mim é um prestígio ser amigo dessas pessoas, beleza? A testemunha, um intérprete, anota sim, beleza? Se você não conseguir lembrar da pessoa, para mim é um prestígio, beleza? Show? Para mim é um prestígio, é algo que é um prestígio ter alguma influência sobre essas pessoas, beleza? Só para você lembrar mesmo na hora, são pessoas importantes. O delegado não mas não está ali no rol do 357, beleza? Show de bola. Então ele vai colocar como administração, agente público geral, beleza? Show de bola. Se em vez aqui do delegado fosse um escrivão, também seria tráfico de influência, beleza? Show de bola. Questão fácil, questão tranquila para delegado de polícia. Agora, Polícia Civil do Estado de São Paulo, delegado de polícia também, tá? Questão de delegado de polícia. Vamos ler aqui. De acordo com o que determina expressamente o artigo 33, o condenado por crime contra a administração pública, letra A, terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado com os acréscimos legais. Letra B, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública, perderá o cargo automaticamente quando condenado, independente da pena aplicada. Letra C, não pode gozar da suspensão condicional da pena, independente da quantidade da pena aplicada. Letra D, terá decretada por sentença a perda da remuneração e de qualquer direito à aposentadoria, inclusive sobre valores previamente pagos, a título de contribuição para tal fim. Letra E, não tem direito à reabilitação. Lê com calma aí,
leia com calma e manda o gabarito. Vamos lá. Lucas Grudel falou assim, eu vou de A. Maria do Carmo falou também, ó, vou de A. Thiago Reis seguiu e falou, eu vou de A também. Beleza? Estão tentando recuperar os pontos, né? Estão tentando recuperar os pontos. Vamos lá. 8ª questão. Valquíria falou que vai de A. Samuel falou que vai de A. Denis Gomes falou que vai de A também. Podemos, tesouros? Manda o gabarito aí. A no chute. Ana Júlia falou que vai de A no chute. Mas já está com o caderno aberto, que depois ela não vai chutar mais. Ela vai anotar. Anota e aluno meu tem que fazer essa aula com o caderno aberto. Caneta azul, preto e vermelha na mão. Beleza? Para anotar essas dicas, porque isso sempre cai em prova. Crimes contra a administração pública é uma questão certa na prova. Se você vai fazer uma prova de carreiras policiais, você tem 2 certezas. Que você tem que colocar o seu nome na prova e que vai cair um crime contra a administração pública. No mínimo 1. Beleza? Show de bola. Podemos? Quem marcou gabarito? Vamos ver aqui. Vamos mexer aqui na logo da Polícia Civil e vamos para a resposta letra A. Galera, o que diz aqui o artigo 33, no parágrafo 4º? O condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à apuração, à reparação do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado, com os acréscimos legais. Beleza? Show? Foi incluso aí pela Lei 10.763 de 2003. Beleza? Gabarito é o texto da lei do artigo 34 do Código 33 do Código Penal, parágrafo 4º. Beleza? Show de bola. Muito bom. Vamos para a questão número 9 agora, não é isso? Questão número 9, que é a 9ª questão. Polícia Civil de Minas. Eu fiz essa prova. Polícia Civil de Minas. Investigador da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Beleza? A FGV sempre vem contando uma história. Sempre vem contando uma história. Daniel, ao ter tomado conhecimento que um colega de trabalho foi vítima de determinado crime contra o patrimônio, ensejando elevado prejuízo financeiro, dirigiu-se a ele e, agindo com dolo, solicitou para si a quantia de 3 salários mínimos, a pretexto de influir em ato praticado por policiais civis da delegacia. Beleza? Show? Da delegacia da polícia da cidade, com o objetivo de agilizar as investigações. Disse, por fim, que os referidos agentes eram seus amigos há anos e que atenderiam o seu pleito. Aqui ficou fácil demais. Agora que você entendeu, ficou fácil demais. Beleza? Neste cenário, considerando as disposições, é correto afirmar que Daniel responderá. Pergunta aí se você vai influenciar na decisão dos policiais civis. Você acha que isso aí é uma advocacia administrativa? Isso é uma exploração de prestígio? Isso é um tráfico de influência? Isso é uma corrupção passiva? Isso é uma corrupção ativa? Beleza? 100% foi de ser, né? Vocês aprenderam, tá vendo como é que vocês aprenderam? Como é que vocês pegam rápido as dicas? Olha como é que vocês pegam rápido as dicas. Vocês olharam assim e falaram, cara, eu não me sinto prestigiado em ser amigo de um escrivão, não. Eu não me sinto prestigiado em ser amigo de um escrivão, não. Beleza? Vocês falaram assim, não, então eu me sentiria prestigiado se fosse um juiz. Beleza? O máximo que eu vou ter aqui é uma eventual influência, e aí vocês foram de letra C, né? Vocês são espertos, vocês aprendem rápido. Tesouros, quem foi de gabarito letra C? Acertou. Nós temos aqui o tráfico de influência. E eu já mostrei para vocês a ideia do tráfico de influência. Lembra que na exploração de prestígio, nós temos as pessoas certas aqui, que é juiz, promotor, membro do Ministério Público. Beleza? Show de bola. Seguimos avançando, tesouro. Seguimos avançando e vamos para a questão número 20. Questão número 20 agora. Polícia Penal da Bahia. Polícia Penal da Bahia, eu fiz essa prova. Lucas, em cumprimento da pena na unidade prisional no estado da Bahia, ofereceu vantagem patrimonial indevida ao policial penal Luiz. Mais especificamente, R$2.000, para que o último, no exercício das funções, deixasse um carregamento de material entorpecente e ingressar no estabelecimento prisional. Neste cenário, considerando o que está no Código Penal, é correto afirmar que Lucas ofereceu para o policial penal. Lucas cometeu qual crime aqui?
corrupção passiva na modalidade consumada, corrupção ativa na modalidade consumada, corrupção passiva na modalidade tentada, prevaricação na modalidade tentada, peculato na modalidade consumada. Fácil demais, né? Essa questão é fácil demais, é para não zerar, né? Professor, essa é para não zerar. Aí o aluno marca, aí o aluno erra, todo mundo erra, aí é sacanagem. A maioria está dizendo que nós temos o crime de corrupção ativa na modalidade consumada. E aí, galera? Nós temos a corrupção ativa na modalidade consumada, vocês estão dizendo? Posso liberar o gabarito, galera? Posso liberar o gabarito? Tesouros, tomem cuidado. Nós temos aqui o gabarito B, corrupção ativa na modalidade consumada. E eu acabei escrevendo aqui, ó, a corrupção ativa, ó, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para determinar a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Cuidado, que a corrupção ativa é um crime do particular contra a administração pública em geral. Beleza? A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. É um crime formal, aí não depende aí da aceitação dele, beleza? Show? É um crime formal. Muito bom. Nós estamos na questão 20. Se estamos na questão 20, nós temos 10 questões. Quem acertou 10 de 10? Quem acertou 10 de 10? Nós estamos na questão 20, não é isso? Ou não? São 9, ou é a questão 9 ainda? Deixa eu ver aqui. Eu acho que. Deixa eu olhar aqui. Questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. Nós estamos na questão 10. Se nós estamos na questão 10, 10 de 10, a maioria está 9 de 10, 9 de 10, 9 de 10. Maria do Carmo, 10 questões no total. Isso aí. 9 de 10. Quem tá 10 de 10 aí? Não tem ninguém 10 de 10, não? Vocês erraram uma, né? A primeira lá sobre tráfico de influência. E não pode errar uma questão dessa, não. Perde 2 pontos, é muito para uma questão tão simples assim. Pode dar esse mole jamais. Beleza? Edson recuperou. Muito bom, Edson. Parabéns. Isso aí. É para cima, sangue nos olhos. Eu deixei outra dica para vocês aqui. Deixei outra dica para vocês. Cuidado, o que acontece se um funcionário público solicita a vantagem indevida? Olha só, se o funcionário público solicitou a vantagem indevida, ele cometeu a corrupção passiva, beleza? Agora, se o particular, diante dessa solicitação, entregou a vantagem indevida, ele não comete crime de corrupção ativa. Por quê? Porque o tipo penal diz oferecer ou prometer, e não diz entregar ou dar, beleza? Show? Tem que tomar cuidado. E aí nós temos, para o particular, um fato atípico, beleza? Show? Não tem tipificação na lei para entregar ou dar, beleza? Show de bola. Se você sabe isso aqui, você está na frente de uma galera. Agora você já sabe a diferença de tráfico de influência e exploração de prestígio, então tá redondinho para passar na prova. Vamos seguir avançando, vamos lá. Nós vamos para a questão número 11 agora, não é isso? Questão número 11. Delegado, mais uma vez, questão de delegado. Delegado da Polícia Civil da Paraíba. Vamos lá. Vou ler para vocês. O filho de um tesoureiro furtou certa quantia em dinheiro da associação em que o pai trabalha. O tesoureiro, sabendo do fato, atribuiu a autoria do delito ao faxineiro da associação, após, por insistência da diretoria, ter registrado a ocorrência policial e solicitando a instauração do inquérito policial. Considerando-se as informações apresentadas, é correto afirmar que, nesses casos, o tesoureiro responderá: letra A, denunciação caluniosa; letra B, calúnia; letra C, comunicação falsa de crime; letra D, favorecimento real; letra E, falso testemunho. O Bruno Estevam falou David. Pois não, Bruno, manda no chat aí. Quando for assim, você já pode mandar David e já mandar a pergunta. Vamos lá. Mais fácil. Pois não, Bruno? Na anterior aí, você falou que o particular
se ele entregar ou dar, não tem crime para o agente, é isso? Não, para o particular. O agente ele solicitou, o agente já cometeu corrupção passiva. Ele solicitou. Nessa solicitação dele, ele já cometeu o crime. Agora, eu, particular, que estou recebendo essa solicitação do agente, se eu entregar que ele está me solicitando, eu não cometi crime. Beleza? Ah, entendi. Mesmo, Show de então, bola. se o agente público não solicitou nada, por exemplo, o agente particular cometeu a corrupção ativa, e se o agente público aceitar, aí é corrupção passiva. Aí o agente público cometeu corrupção passiva. Se eu Entendi, ofereci, ele aceitou. Beleza? Show de beleza. bola. Vamos lá. A maioria está dizendo que temos o crime aí de denunciação caluniosa. A maioria está dizendo que a letra A, denunciação caluniosa. 100% está dizendo que a letra A. Vocês estão indo. Cuidado, é um crime que vocês não estão tão acostumados. Então, cuidado aí na hora de responder. Beleza? Aqui eu tenho alguém que sabe que foi o filho do tesoureiro que cometeu, mas eu vou lá e digo que foi outra pessoa que cometeu. Beleza? O crime. E aí, por conta disso, instaura-se um inquérito policial. Eu dou causa à instauração de um inquérito policial. Beleza? Registrei a ocorrência e dei causa à instauração de um inquérito policial. Podemos aí? Manda o joinha aí. Posso liberar o gabarito? Muito bom. Quem foi no gabarito letra A? Acertou. Gabarito letra A, denunciação caluniosa. Vamos verificar a diferença da denunciação caluniosa para comunicação falsa de crime? A diferença é sutil, mas dá para perceber, assim, sutil não é gritante. Olha só a denunciação caluniosa. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém. Então, tem uma pessoa específica. Imputando-lhe crime, infração ética disciplinar ou ato improbo, de que sabe que essa pessoa é inocente. Foi o caso. Reclusão de 2 a 8 anos e multa. Beleza? Comunicação falsa de crime, aqui embaixo, ó, ou de contravenção. A comunicação ela pode ser de falsa de crime ou de contravenção penal. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime. Então, eu não sei quem cometeu, eu só digo que aconteceu um crime ou uma contravenção penal, que sabe não ter se verificado. Beleza? A detenção é de 1 a 6 meses ou multa. Anota aí no seu caderno. Na denunciação caluniosa, eu tenho uma pessoa específica. Na comunicação falsa de crime, na realidade, eu estou comunicando o crime e não existe o crime ou contravenção penal. Beleza? Não sei, não estou dizendo que foi A ou B. Eu estou dizendo que ocorreu o crime. E aí vai movimentar a máquina pública à toa. Beleza? Porque o crime não ocorreu. Eu sei que não ocorreu o crime ou contravenção penal. Então, na denunciação caluniosa, o problema é que você está acusando a pessoa. Na comunicação falsa de crime ou de contravenção, você está noticiando um fato criminoso que você sabe que não existiu, ou um fato que é uma contravenção penal que você sabe que não existiu. Então, nenhum é a pessoa, no outro é o fato. Conseguiram entender? Vamos errar isso de prova? Não, vamos errar isso em prova, não. É fácil demais, professor. É fácil demais. Muito bom. Vamos avançando. Uma questão um pouco grande agora. Delegado, Amazonas aqui, né? Amazonas, isso aí. Delegado aí. Determinado ocupante do cargo público indicou 2 servidoras no exercício do cargo em comissão, valendo-se da posição hierárquica. Desde a data da investidura, desde a data de investidura de cada uma delas, o agente passou a exigir para si vantagem mensal indevida de R$2.000. Então, indicou a pessoa, desde que elas tomaram posse e entraram em exercício lá, ele estava tirando R$2.000 dela. Beleza? Show? Referido comportamento foi reiterado 49 vezes, alcançando o valor de 146 mil. Os pagamentos ocorriam mediante envelopes depositados sobre a mesa de trabalho do acusado ou mediante transferência bancária, com manutenção de rigoroso controle por parte do agente, que mantinha contra-cheque das servidoras e caderno de registro de crédito. Para o enquadramento jurídico penal, é correto afirmar que tal comportamento constitui o delito de letra A, apropriação indébita, letra B, concussão, letra C, extorsão, letra D, constrangimento ilegal, letra E, peculato. Tem uma palavra aqui que você já mata essa questão. A maioria está dizendo que é concussão, a maioria está dizendo que é letra B, concussão. Uma palavra aqui você já mata essa resposta.
O problema é que vocês mandam uma resposta aí, vocês acabam influenciando os colegas. Para certo ou para errado, mas vocês acabam influenciando. Aí, não vou anular não, porque não tem mais questões não, tem só mais uma. Eu já vou encerrar a aula com vocês. A aula hoje é rápida. De vez em quando eu vou fazer essas aulas rápidas assim. Normalmente é por isso que eu falei. Quando vocês fizerem aí, manda só o gabarito. Beleza? B e depois a gente explica. Beleza? Podemos? Vocês são bobos demais. Podemos? Aqui também, mesmo se ele não dissesse, não tinha como errar aqui, não. Tem que fazer força. Gabarito letra B, concussão. Tem a palavra exigir para si ou para outro, é concussão. Vamos lá, ó. Concussão, exigir para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena reclusão de 2 a 12 anos de multa. Eu quero que vocês tomem cuidado com o excesso de exação. O excesso de exação, ele também exige, mas exige um tributo ou uma contribuição social que ele sabe que é indevido, ou, quando ele sabe que é devido, ele emprega meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, beleza? Aí a pena vai ser reclusão de 3 a 8 anos e multa. Cuidado, se eu falei só que eu exigi alguma coisa, eu estou lá na concussão. Se eu falei que eu exigi um tributo ou uma contribuição social, que eu sei que não é devida, ou quando for devida, eu empreguei meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza, aí eu estou no excesso de exação. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Última questão. Galera, manda só o gabarito, não manda a resposta. Última questão 27. Beleza? Questão 27. Nós temos aqui a seguinte alternativa. Assinale a alternativa que apresenta um crime próprio contra o sujeito ativo. Letra A, inserção dos dados falsos em sistema de informações. Letra B, fraude em certames de interesse público. Letra C, usurpação da função pública. Letra D, corrupção ativa. Letra E, subtração ou inutilização de livro ou documento. Eu quero aqui qual é uma que tem a alternativa que apresenta crime próprio contra o sujeito ativo. A última questão, a saideira. Beleza? Saideira aí. Edson falou assim, eu vou odiar. Inserção de dados falsos em sistema de informação. Bruno falou assim, eu vou de B. Mandou uma interrogação. Não posso mandar a resposta agora, Bruno. Segura aí. Emily falou que vai de A também. Bora? Bruno falou que vai de... Rayane falou que vai de D. Rayane Profírio falou que vai de D. A de Amor Rebouças. Isaulina falou que vai de A. Denis informou que vai de A. Podemos, tesouros? Liberar o gabarito, hein? Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, responde uma próxima oportunidade. Beleza? São os crimes mais cobrados que nós vimos aqui, beleza? Cuidado também, que você tem que tomar cuidado com o peculato lá, tá? Tem que tomar cuidado com o peculato. Peculato também é muito cobrado. Depois eu vou fazer uma aula só sobre peculato. Gravar uma aula só sobre o peculato. Hoje, por enquanto, nós vamos encerrar aqui, bem previsto. Eu previ até 7h30. Beleza? De vez em quando eu vou fazer aulas assim mais rápidas, tá? Que aí eu não ocupo tanto vocês. Beleza? Vocês gostaram desse formato aí? Fazer questões e a gente já vir respondendo. Manda um joinha aí se gostaram. Beleza? Que aí fica melhor, mais dinâmico, né? Mais rápido. Que é 2, 3 horas de aula é cansativo. Ótimo formato, muito bom. Obrigado. É bom que revisa isso aí. Essa é a ideia. Vocês sabem pra caramba. Então, assim, agora é revisar questões. Vamos lá! Vamos mexer aqui no distintivo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu sei que vocês querem um distintivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Mas vamos aqui acreditar que o do Espírito Santo também está chegando. Nós temos o gabarito aí. Letra A. Inserção de dados falsos em sistema informático. Cuidado. Olha aqui, ó. 313A. Inserir ou facilitar. Funcionário autorizado. O funcionário é autorizado. Se ele não for autorizado, ele deve cair aqui por 313B. Beleza? Estou? Inserir ou facilitar funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar, excluir indevidamente os dados corretos no sistema informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outro e ou causar dano. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Beleza? Show de bola.
modificação ou alteração não autorizada no sistema de informações. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programas de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa, beleza? As penas são aumentadas em até 1/3 se da modificação ou alteração resulta dano à administração pública ou ao administrado. Cuidado! Esses daqui, por enquanto, nas provas da Polícia Civil, estão sendo os mais cobrados. Você tem que saber o 313A e a diferença do 313A para o 313B. Beleza? Show! Já vamos encerrar. Só um minuto que a gente vai fazer a conferência, mas antes eu tenho que ler para vocês aqui, ó. Polícia Civil e Polícia Penal. Eu gosto desse versículo, Jó 8, 21 e 22. Ele fará você sorrir de novo e dar gritos de alegrias, mas os seus inimigos vão viver em confusão e as casas dos maus serão destruídas. Beleza? Muito bom. Ele fará você sorrir novamente. Beleza? Show! Vamos conferir aqui. Nós temos quantas questões aí? Quando eu bati no 20 aqui, eram 10, não é isso? Beleza? 10, 11, 12, 13. 13 questões, não é isso? 13 questões. Vamos lá, 13 questões aí. Manda a sua nota aí. Quantos que você acertou de 13? Eu acho que ninguém gabaritou, né? 12 de 13, 12 de 13, 12 de 13, 12 de 13. Bora, vamos ver aí a lista de classificação. 12 de 13, 11 de 12. Perdi no começo, entendi. Vamos embora. Sempre vai começar no horário, hein, galera? Obrigado, professor. Show. Manda sua nota aí, galera. Manda sua nota. Vamos embora. Vamos pra cima. 12 de 13. Manda a nota aí. Cadê? A galera que entrou depois. Manda aí. 10 de 12. Muito bom, Valquíria. Valquíria fez igual o Thiago. Pegou o bonde andando e só deu para salvar 10. Bora. Tudo isso aí vezes 2, né? Tem que jogar tudo isso aí vezes 2. No empate, vai pela idade. No empate que vai decidir a idade, o Denis falou. Tesouro, sempre um prazer falar com vocês. Um abraço, uma boa noite a todos. Vamos para cima. Já deve sair a nova data aí do próximo TAF. Um abraço. Tchau, tchau.